Sim, tudo isso. Eu acho que há uma evolução considerável em todos os aspectos de jogo, tanto em organização defensiva, hoje com o score em organização ofensiva, né? em traduzir as oportunidades em gols. Por exemplo, situação parecida que a gente teve, um volume de jogo parecido lá contra o Caxias, mas não traduziu na organização ofensiva as chances que tivemos em gols. Eu acho que hoje fomos efetivos nas oportunidades que tivemos, criamos outras e feliz pela evolução, feliz com a atuação do time. Eu acho que crescemos individualmente e também como equipe. Muitos aspectos que a gente vem treinando a gente conseguiu colocar no jogo. Tivemos um pouco de dificuldade no início do jogo, dificuldade por fazer um elogio, trazendo para a nossa dificuldade um elogio ao São José, que nos pressionou, tentou nos pressionar a saída de bola, em marcar alto, dificultou um pouco a saída, até a gente encontrar um sincronismo de saída, demorou um pouquinho, a gente errou uns passes por dentro ali, que é onde justamente eles esperavam para retomar essa posse, mas depois que ajustamos, eu acho que crescemos no jogo, fizemos o gol, justamente numa situação treinada por nós, que toda vez que a gente tem trabalhado, tentado sair com a bola no chão, mas tem trabalhado também em situações de bola diagonal, bola nas costas nessa paralela, porque quando tu sobe muito a marcação, pressão alta, tu abre muito espaço, tu dá 40, 50 metros de campo. Tu tendo um jogador de velocidade como o Potker, de força, um jogador de imposição física que nem o centroavante, que nem o Damião, tu tem muita oportunidade. Eles sobem a marcação, uma tu trabalha no chão, outra tu busca ela longa, mas uma longa trabalhada, treinada, não um chutão para frente de qualquer jeito. E hoje encaixou bem isso. A gente alternou bem essa saída pelo chão e essa bola de espaço, tanto que criamos o primeiro gol assim, e aí depois que saiu o primeiro gol as coisas aconteceram com mais naturalidade, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Odair, houve essa evolução, como você bem falou, e agora você ainda ganha jogadores para a próxima partida contra a Juventude, uma semana, até lá dá tempo de talvez recuperar o Nico Lopes, tem o Wellington Silva que vai começar a trabalhar com você de forma efetiva, tem o Wendel que já voltou a trabalhar, está voltando de lesão. Mas esse time que jogou aqui com o São José e fez 4-0, está mais perto de ser o titular independente desses que estão vindo a ficar à sua disposição? E pergunto especificamente do Patrick, ele te convenceu que é o titular daquela função ali pela esquerda? Todos esses jogadores ainda, a gente precisa observar eles durante esse processo dos dias ainda que faltam de treinamento e se evoluírem dentro daquilo que a gente tem planejado. Provavelmente alguns podem estar no banco ou não, depende muito dessa avaliação e da sequência dos treinamentos. Hoje a equipe que jogou hoje fez uma grande partida, uma boa partida, com evolução em grandes aspectos. A tendência é que a gente siga nesse caminho. Agora não posso afirmar, porque daqui a pouco, amanhã ou segunda-feira, alguma situação e a gente tenha que trocar. A princípio a gente treina amanhã, nos apresentamos segunda-feira para o jogo de quinta-feira e dentro de uma sequência normal segue jogando quem iniciou hoje. Só ainda batendo nessa tecla do Patrick, daí, pela faixa do lado esquerdo ali do meio campo, né? Você começou com o Camilo por ali, agora coloca o Patrick e até tem o Wellington Silva que pode chegar e exercer essa função também. O que o Patrick te agregou, por exemplo, que o Camilo daqui a pouco não agregou, ou pelas atuações que ele vem tendo nesse momento, a polivalência que ele tem também como característica, que ajudou, por exemplo, na partida de hoje e que pode dar uma continuidade para ele também? Sim, te respondendo assim, especificamente a característica. Camilo tem uma característica, Patrick tem outra característica. Patrick é um meia, armador, passador. Patrick é um jogador que rompe linha de 1 para 1, que faz corredor. E aproveitando para responder a tua pergunta, no primeiro tempo, com a dificuldade que tivemos com o jogo do São José, eu quero fazer um elogio ao Jackson, a equipe do São José, uma equipe que bota a bola no chão, que tenta jogar, que os jogadores tentam criar superioridade numérica no centro do campo e a gente fez uma mudança tática com os mesmos jogadores já no primeiro tempo. A gente trouxe o Patrick para dentro de um tripé, abriu o D'Alessandro de um lado, Potker do outro. Por quê? Porque a gente estava perdendo esse centro do campo e aí com a vinda do Patrick, essa polivalência dele, essa possibilidade de ele jogar
nesse lado esquerdo do campo, agrega para quem está ali fora. Tu não precisa mudar um jogador para mudar o sistema. E a partir do momento que nós mudamos o sistema e fomos para um tripé de meio campo, com o D'Alessandro aberto e Potker aberto, nós estancamos o movimento de meio campo do São José, ganhamos mais consistência pelo centro e ganhamos mais consistência como time, e aí fluímos com mais naturalidade. Então já desde a mudança tática do primeiro tempo, então o Patrick, te respondendo pela característica, além de ele fazer esse corredor, porque muito se fala na nomenclatura de volante, é apenas uma nomenclatura. O Patrick não é volante, ele pode ser volante porque ele pode jogar lateralizado com um volante, mas ele é jogador que faz muito bem esse corredor pelo lado esquerdo na linha de 4, e quando eu e mais todos os profissionais que observamos o Patrick lá no esporte e olhamos para trazê-lo aqui, a gente tinha essa visão de trazer um jogador que pudesse fazer essas funções pelo lado esquerdo. Que bom que ele está evoluindo, foi muito bem, e que continue crescendo, mas tu vê, um jogador me possibilitou mexer as peças dentro de um jogo e a gente crescer dentro da partida. Isso é muito importante, porque tu não precisa modificar com outra característica, tu usa quem está dentro do campo, e a gente cresceu naquele momento como equipe. Odair, interessante, porque do outro lado você tem um jogador com características completamente diferentes, que é o Potker, né? E que tem um começo de ano fantástico, lembrando a Ponte Preta, o ano de 2016. A função parece ser a mesma que ele desempenhava no ano passado, não? Ok, pode explicar então. Por que, Odair, por que o Potker está rendendo tão bem na temporada de 2018 e você tem pedido para ele entrar mais na área? O que é? Explica para a gente, por favor. Meu amigo, eu vou dizer que a função é a mesma e vou passar para a próxima pergunta. Não, Wagner, é assim, ó. O Potker é um jogador de força, de potência, e que precisa de espaço. Se tu limitar ele ao lado do campo, ele vai fazer bem esse corredor aqui defensivo, porque ele tem força para isso, ele tem capacidade física para fazer, e tem capacidade física para fazer a chegada do lado oposto, ser um atacante. Mas se tu tem um meia como o D'Alessandro, que ele te possibilita alguns movimentos, tá? Para tirar... É que aí eu vou ter que... Entendeu? Mas tudo bem. Para tirar o D'Alessandro um pouco do centro do campo, porque é onde o jogo fica muito mais congestionado, para que o D'Alessandro tenha um pouco mais de liberdade para se movimentar, tu dá liberdade para o Potker vir para dentro e se tornar um segundo atacante, para criar o espaço de um armador para o espaço dele e o atacante para o espaço dele. Agora, para que isso aconteça, tu tem que estar equilibrado no momento que tu perde a bola. E o equilíbrio se dá com o lado oposto do campo. Por isso que a tentativa de buscar um jogador parecido com o Patrick, com o Edenilson num teste, e assim vamos ver outra, em algum momento vamos ter um atacante daquele lado e vamos ver como é que vai ficar o equilíbrio, mas a movimentação do Potker, ela está diferente, ela não deixa de ele fazer a mesma função, mas com movimentações diferentes do que ano passado. Ano passado ele jogava especificamente no corredor do lado esquerdo, cumprindo aquela função aqui. Hoje ele tem outras funções e com mais liberdade de movimentação. E tem feito gols, tem feito tabelas, tem criado situações de infiltração, umas diagonais longas do D'Alessandro vir aqui no primeiro homem fazer essas infiltrações. Então a gente está muito feliz com o que a gente pensou, treinou e o que está acontecendo dentro do jogo. Isso é bom para Potker, é bom para o Internacional, e é isso que importa. Odair, até em relação a essa condição da característica do Patrick, pode ser que no futuro não seja o Patrick, seja um outro jogador com características parecidas, mas você entende que essa característica, ela amplificou também a qualidade de outros jogadores, como o Dourado, que vinha sendo muito criticado e hoje fez uma boa partida, e também a criação de jogadas que criam oportunidades, mas, por exemplo, você tem um atacante que está com dificuldade de fazer os gols, que é o Leandro Damião. Natural, até agora no lance final, para descontrair um pouco, acho que foi o Iago que fez um cruzamento pro Roger, e a bola passou pelo Roger e foi o Potker que tentou o gol, né? E até o Damião deu risada, pô, não tô eu fazendo, não tá o Roger também, então acho que tem um negócio, nós vamos trocar mas isso é natural do começo de temporada. Centroavante é assim, às vezes ele passa por algum momento que a bola bate na trave e bate no cara, são coisas naturais. O Roger também está passando por um processo de evolução na parte física, parte técnica, parte tática. Não esqueçamos que o Roger fez uma cirurgia agora há pouco, entendeu?
Acho que o Damião fez uma boa partida hoje, evoluiu em todos os aspectos. Infelizmente a bola dele ainda não entrou, mas tenha certeza, eu tenho certeza que ela vai entrar e as coisas vão fluir com naturalidade para ele, tanto para ele quanto para Roger. Odair, em alguma das respostas tu disse que o time apresentou uma melhora no jogo. Em que aspectos e em que posições o Inter melhorou no jogo em relação às outras partidas? Acho que em todos os aspectos. Vou citar dois. Em situação defensiva a gente deixou, a não ser no início do segundo tempo, aos 10 segundos, uma cobrança lateral, eles conseguiram ali uma tabela e uma finalização que o Danilo fez uma grande defesa. Senão todas as outras ações do time do São José foram muitos chutes de fora da área, muitas tentativas de fora da área. Isso porque talvez seja uma característica da equipe do São José e a outra porque é dificuldade de encontrar infiltração. Então, em organização defensiva, um momento desse. A outra é a efetivação das chances criadas, do volume criado na parte ofensiva, que hoje se tornou em 4 gols. Diferente, por exemplo, do jogo do Caxias, que a gente criou bastante e acabou fazendo só 1. Então, só para usar 2 aspectos para falar sobre a evolução quando eu quis dizer ali no início. Rodrigo, boa noite, parabéns pela vitória. Tu parece ter encontrado, apesar de não querer tecer muitos elogios, não se entusiasmar muito nas respostas, me pareceu, tu parece ter encontrado um bom quarteto ofensivo, né, com o Patrick, o Potker, o Damião e o D'Alessandro. Se tu mantiver esse quarteto, tu vai conseguir também dar uma sustentação defensiva para o time, com os 4 avançando como avançaram hoje, daqui a pouco um jogo mais complicado, fora de casa, por exemplo. E uma outra questão, o Edenilson foi um teste ou foi só ocasional hoje? Não, é uma observação, porque em algum momento pode dentro do jogo eu precisar botar o Edenilson na lateral para botar mais um meia, como eu coloquei o Juan, para que o time ganhe mais um meia. Foi uma observação realmente para situações ali na frente. Eu acho que são importantes essas observações. E desculpa, sobre o quarteto, Leandro. Tu consegue dar uma sustentação defensiva? Eu acho que assim, ó, com essas características que tem, o Patrick jogando, ele te dá um equilíbrio. Se tu botar um atacante ali, vamos usar um exemplo só pra gente ter, se tu usar o Marcinho ali, por exemplo, tu vai ter que buscar esse equilíbrio com outro setor, já não é mais com esse quarteto. Tu vai ter que buscar um equilíbrio defensivo da linha de trás daí, uma linha mais equilibrada para que dê sustentação para que esses atacantes, porque são caras que vão muito para 1 para 1, e quando tu parte para 1 para 1, tu acaba também em alguns momentos perdendo e abrindo a situação do contra-ataque. Então muda a característica de jogo, tanto do time como individualmente. Claro que tu tem a vantagem ofensiva no momento que essa bola cai nesse atacante, mas também tem um ônus que tem que ter esse equilíbrio, e aí tu busca com outro setor e não por exemplo, no caso o Patrick faz um equilíbrio para o lado direito na movimentação do Potker. Sendo um atacante ali, tu equilibra com a linha de trás. Odair, o próprio Edenilson faz a função de volante, mais tradicional, já fez a função contigo de extrema pela esquerda, hoje como lateral direito. O Patrick também te dá mais opções de função, né? Pode atuar como extrema pela esquerda, pode vir por dentro. Até que ponto você, com essas mudanças, claro, pensando também no time, com essas escalações e mexida de jogador, pensando no time também, mas até que ponto isso pode também desenvolver ou motivar isso em outros jogadores? Porque tem jogadores do grupo, por exemplo, que tem qualidade, e ninguém discute a relação essa questão da qualidade, mas muitas vezes deixam de ter espaço por não exercer outras funções. Como é que tu avalia essa situação? É que tem jogador que tem essa característica, né? Tem jogadores que não, por exemplo, o Roger é específico, é uma função específica, entendeu? O Marcinho, o Marcinho é jogador de lado de campo, de velocidade, dificilmente ele vai fazer uma função por dentro, de meia, de um terceiro homem, máximo talvez sendo um segundo atacante com liberdade. Então os jogadores de meio campo geralmente são jogadores que abrem mais esse leque de possibilidades de tu jogar em uma ou mais funções, entendeu? Mas o que eu acho que o mais importante é, independente do sistema ou da função que ele exerça naquele momento, nós não mudamos a nossa ideia de jogo. Mesmo iniciando com o Patrick na linha de 4 e fazendo o corredor pelo lado esquerdo, e mesmo no momento que o Patrick veio para dentro e a gente fez um 4-1-4-1 ou um 4-3-3 atacando, o Patrick não deixou de ser agressivo no setor,
sem a bola. O Patrick não deixou de chegar na frente para fazer uma tabela, independente se ele tivesse por fora ou por dentro. Eu acho que isso é o mais importante. Claro que a polivalência ela ajuda o treinador a criar o que aconteceu no primeiro tempo. No primeiro tempo de jogo é a mudança tática com os mesmos jogadores, você não precisa mexer com o jogador de fora. Então isso ajuda também e agrega muito a um grupo de trabalho. Odair, o nome do Patrick acho que foi o mais falado hoje aqui na coletiva, pelas qualidades que ele apresentou. E há pouco você falou que não dá para chamá-lo de volante. Eu quero pedir uma ajuda para ti, Odair. Como é que a gente pode classificar a posição, a função desse jogador meio campo. Time? O Patrick é um meio campo, o Edenilson é um meio campo, o Rodrigo é um volante, o Charles é volante. Isso é na minha opinião. O Charles é volante, o Rodrigo é volante, o Edenilson é um jogador de meio campo, o Patrick é um jogador de meio campo. Essa é a diferença. Um jogador de meio campo, antigamente no futebol que eu assistia lá, se jogava num 4-3-3 com um volante, um meia direita e um meia esquerda. O Patrick pode ser um meia esquerda e o Edenilson pode ser um meia direita. Tu pode botar o D'Alessandro de meia esquerda, que é uma característica diferente do Patrick? O Juan é uma característica diferente do Patrick? Mas ele pode ser um meia, porque ele tem características de chegar na frente, de entrar na área, de fazer uma tabela e chutar. Então ele é um meia, ele é um jogador de meio campo, que pode jogar tanto lateralizado com 2 volantes, como numa segunda linha de 4, como iniciou hoje, ou num tripé, numa variação de sistema tático.